Senhor presidente e senhores vereadores, eu vou tentar falar aqui e, se eu não conseguir, eu quero que os senhores, todos vocês, me perdoem, porque hoje em quase 30 anos de vida pública, eu já estou indo para o meu 7º mandato entre os dois poderes e é a minha primeira sessão sem o meu pai. Se ele estivesse aqui, ele estava sentado ali, ó, bem naquele lugar perto do Valmir, que usa um chapéuzinho, e ele também usava, até a cor era a mesma. E o meu pai, sem sombra de dúvida, é um dos maiores seres humanos que eu já convivi nesta vida. Todos os lugares que nós moramos, quando a gente mudou, e não foi poucas vezes, os vizinhos ficavam chorando, a maioria deles, porque o meu pai era aquele que mantinha a tradição de dividir o bolo, de pegar o punhadinho de couve que ele gostava de plantar e levar, de dar o abraço, de ficar conversando. Ele mantinha isso. Meu pai foi um ser diferenciado. E um pai que tinha um carinho, e eu acho que o pai mais apaixonado pelo filho que eu já vi na minha vida. Nós somos 3 irmãos, né, 2 irmãs e eu sou o único filho homem, e assim, a gente nunca dividiu nada. Quando eu completei 13 anos de idade que eu comecei a trabalhar, a gente já começou a trabalhar junto. E a única vez que eu estive casado e separei a minha casa, eu comprei o terreno de lá da minha casa, e eu olhava eles, o meu pai e a minha mãe. Então, assim, as nossas lutas, as nossas conquistas, todas foram juntas. E ele sempre foi o meu maior incentivador na vida pública. Inclusive, eu era motorista de táxi lá em Cerejeiras. Quando me chamaram para ser candidato no ano de 1996, eu ainda menino, ainda mais jovem do que o Pagani, e eu fui lá no sítio conversar com ele. E eu não queria, porque eu estava numa carreira boa. E ele falou para mim, não, você vai. Eu falei, pai, mas ele mesmo falou que está colocando o meu nome só para completar a legenda, que eu vou ter chance de eleger numa outra oportunidade. E aí ele falou, não, você vai ser candidato e nós vamos eleger. E eu fui menino e fui o mais votado um dos mais votados naquela eleição lá em Cerejeiras. E por várias vezes, vereador Zeca, eu pensei em desistir de tudo, porque é uma carreira tão difícil, principalmente para quem faz com o coração e quem faz com honestidade, as coisas tão difícil, e ele não deixava. Então, senhor presidente, o meu pai foi, na vida, muito, muito especial para todos nós. Eu me lembro que, quando nós chegamos aqui em Rondônia, em 1981, nós moramos por 2 anos em terra dos outros, pagando meia daquilo que a gente colhia. E o dinheiro que nós juntamos nesses 2 anos, nós compramos 10 alqueires de terra em uma fundiária, no meio da selva. E aí ele e os meus primos, que moravam junto com a gente, fizeram uma derrubada, a maioria de machado, de 4 alqueires, no meio da selva total. Só tinha um carreador que dava 4 quilômetros na estrada de rodagem. E aí ele plantou tudo de arroz e milho. Eu vou pedir, senhor presidente, mais um pouquinho do seu tempo, senão eu não consigo concluir aqui. Ele plantou tudo de arroz e milho, mas nós pagamos a terra e nós ficamos sem 1 centavo. E aí estava construindo a pavimentação da BR-364. E ele e os meus 2 primos vieram fazer cerca. Ficaram 4 meses trabalhando aqui para levar o dinheiro para a gente se manter até a próxima colheita. E eu me lembro, na noite que ele chegou, porque o ônibus chegava 5 horas em Cerejeiras, e ele andou 7 quilômetros de a pé para chegar em casa, 4 meses depois, e eu e a minha mãe fizemos a limpeza da roça, e quando ele chegou, a roça estava de pendão, e já estava na hora de produzir, e ele não reconheceu, ele não aguentou, ele era tão entusiasmado pela vida que ele não aguentou amanhecer o dia. Ele pegou uma lanterna, Samir, e ficou em cima dos tocos. Ele não reconhecia mais o lugar onde ele tinha derrubado e plantado, e eu e a minha mãe ficamos lá. Então,
o meu pai sempre acreditou muito em mim. No ano de 92, 2 anos anteriormente, eu trabalhava no supermercado Santa Maria, na cidade de Cerejeiras. Ganhava um salário mínimo. E aí, no meu acerto, eu lembro que eu tinha vontade de ter um negócio, alguma coisa diferente. E eu consegui, com o meu acerto, comprar um Fusca para mim trabalhar no táxi. E ele vendeu 5 bezerros que ele tinha e comprou o ponto para mim. E eu comecei a trabalhar ali. E daí surgiu o plano financiamento pela Caixa, e eu tinha que dar 10% para eu ter um carro que eu poderia fazer corridas para fora, como foi. E aí, nesse período, ele estava morando lá na Fazenda Ribeiralta, lá em Cabixi. E daqui eu liguei para ele, porque eu não tinha os 10% na época para dar entrada na Caixa. O meu Fusca não dava 5%. E o meu pai tinha 6 vacas leiteiras, 6 vacas leiteiras que tiravam o leite para se manter lá na propriedade. E ele falou: eu estou aqui no Cabixi e eu vim vender as 6 vacas que a gente tem para mandar o dinheiro para você dar entrada no seu carro, que é o seu sonho. Aí eu falei: pai, mas o senhor vai tirar a única renda que nós temos. Ele falou: não vou tirar, você vai manter a gente aqui e vai comprar uma vaca por mês. E 2 anos depois, nós tínhamos 50 vacas leiteiras, 50. Então, senhor presidente, ele acreditava muito mais em mim do que eu próprio. Então, assim, eu estou vivendo uns dias sombrios, não está sendo fácil, porque uma coisa é o filho ou a filha que segue o rito normal, que casa, vai embora, que esse é o normal, e volta nas férias. Mas eu não consegui cortar o cordão, eu fiquei perto, e ele perto de mim, até agora. Então, assim, a nossa separação está sendo muito dolorida, e eu quero fazer um agradecimento muito especial a toda a população por tanto carinho naquela hora ali que a gente mais precisou, a população de Vilhena, especialmente os meus colegas. O vereador Ronil estava em viagem, cancelou tudo. Obrigado, presidente, por ficar perto de mim. O vereador Samir, a vereadora Clérita estava em viagem, a vereadora Nica ficou me mandando mensagem, passando uma corrente positiva, o vereador Damasceno do meu lado, Tabalipa, o Zeca, o Zezinho da Deságua, o Zé Duda, a vereadora Vívia, que estava em viagem, mas me ligando, o vereador Pagani e todos os servidores. Agradecer à população de Cerejeiras, que se eu tivesse 10 ônibus lá em Cerejeiras, encheria todos para vir aqui no velório do meu pai. Mas eu não tinha, mas veio uma multidão de gente lá de Cerejeiras. Agradecer a cada um pelo carinho, né, pela passagem. Quero agradecer de coração tudo que Deus fez por nós e Deus permitiu nesse tempo de conviver com o meu pai, um entusiasta da vida, um apaixonado que nunca deixou a peteca cair. Ele era muito entusiasmado. Quando tinha uma sessão lá em Brasília, alguma coisa que estava acontecendo, ele ficava até meia-noite assistindo. Ele sempre foi o verdadeiro político. Ninguém sabe de onde que veio os meus mandatos, nós não temos ninguém na família. Mas eu falava sempre, vocês são testemunha, que ele era o verdadeiro político. E ele que sempre me incentivava e mantinha. E quando eu tentava desistir, ele abraçava e não deixava e ele venha junto. Mas, para concluir aqui, senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao doutor Odair e pedir que ele também o vô da rádio, transmita um abraço especial à deputada Silvia Cristina, porque, olha, gente, se tem uma deputada que merece ser reeleita, que Rondônia tem que reconduzir ao cargo, é a deputada Silvia Cristina, pelo trabalho, por essa causa tão nobre, no momento de dor. É a causa que ela abraçou. Que o senhor transmita um abraço para ela e os nossos mais sinceros agradecimentos pelo carinho que ela tem por Vilhena e, principalmente, por esse empreendimento que ela está ajudando a montar aqui. Agradecer o senador Gurgas, que na última viagem deste ano, que a gente teve, eu acho que foi a primeira viagem deste ano, eu estava acompanhado em Brasília do vereador Damasceno, eu pedi uma audiência, porque o senador Gurgas é um senador que eu tenho um carinho muito especial por ele, e na campanha dele de senador, eu era vice-prefeito da cidade de Cerejeiras, e eu coordenei a campanha dele lá. Aí a gente reuniu, Damasceno me acompanhou,
E eu solicitei para ele uma ajuda para Vilhena, eu e o vereador Damasceno, que hoje eu estou vereador aqui. Ele nem sabia, não estava acompanhando. E aí ele falou, do ministério que eu consegui, eu vou comunicar com vocês. E aí ontem nós recebemos a comunicação aqui, o vereador Damasceno e o vereador Zeca, que é a sua área também, que ele conseguiu empenhar 300 mil reais para Vilhena, 200 mil para atender a PAI e 100 mil para o lar dos idosos, que a gente precisa tanto. Então, agradecer ao senador, e ele empenhou no orçamento da União para a gente estar aqui. E agradecer mais uma vez a todos os senhores, agradecer a vocês pelo carinho, e eu tenho conversado muito com Deus, e eu tenho certeza que Deus acolheu o meu pai, porque eu tenho certeza que Deus usa uma balança daquilo que o ser humano faz. E eu tenho certeza que nessa balança o meu pai tem saldo, e que Deus acolheu ele com muito carinho. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, muito obrigado ao público. Eu gostaria que todos se levantassem, ficassem de pé e fizessem uma homenagem para o senhor José, que era uma pessoa muito importante na vida do nosso vereador Pedrinho, e um senhor de 81 anos que tinha uma saúde de menino de 20 anos, uma disposição. Então vamos dar uma salva de palmas para ele. Parabéns, vereador. Eu sei que o senhor viveu o curto momento que eu vivi próximo de vocês. Eu sei do carinho e a felicidade que vocês eram companheiro mesmo. Vereador.